as pessoas. Pronto, eu faço uma pequena introdução. Então, muito boa tarde a todos. Temos hoje aqui mais uma Smart Discussion online. Portanto, nós estamos a chegar ao final do ano e esta é mais uma sessão. Hoje sobre um tema que, de facto, é um tema bastante atual, que tem a ver com a ligação entre ciência e inovação. Temos aqui o prazer de ter connosco dois convidados de excelência, já lá vamos, mas só dar nota, como é habitual, da próxima sessão que vamos ter, que vai ser na próxima semana, como disse, já num contexto de final de ano. Portanto, na próxima quarta-feira, dia 26, vamos ter connosco a Gillian Tett, que é editora do Financial Times e uma colunista de referência, e que nos vai falar sobre este mundo de mudança em que estamos e, do fundo, sobre os desafios que colocam. É uma sessão também muito interessante. Nós depois vamos ter ainda em dezembro duas sessões online, depois oportunamente também daremos nota, por estarmos todos sintonizados. Mas pronto, mas em relação à sessão de hoje, o que nos estás aqui hoje é falar sobre ciência e inovação. Como sabem, são duas áreas que nem sempre estão devidamente conectadas. Pronto, é uma agenda que se fala há muitos anos, o problema da ligação do mundo da ciência à inovação, das empresas à universidade. Temos connosco duas pessoas que dispensam apresentações, começando pelas senhoras e de ordem alfabética. Ana Casaca é a atual Head of Global Innovation da Galp, tem feito um percurso notável nesta área e, portanto, tem de facto dado corpo àquilo que é uma visão muito prática do ponto de vista da agenda da inovação e, portanto, acho que é uma das pessoas com mais obra feita para nos falar sobre esse tema. E para complementar do ponto de vista mais conceitual, temos aqui o professor Cláudio Sunkel, que está no Chile, que aliás é o seu país de origem, mas que teve a amabilidade de estar connosco e vai-nos falar sobre a sua visão sobre o tema e a experiência do ITGES, que, como sabem, é um instituto de referência, que resultou da fusão de três institutos. O professor Cláudio Sunkel já tinha sido diretor do IBMC, antes disso, e, portanto, acho que também temos aqui a visão certa. Nós, se calhar, vamos começar pelo professor Cláudio Sunkel, já tinha articulado com a Ana, para nos dar uma visão mais conceitual do tema da ciência. Ele tem dois ou três assuntos para apresentar, depois passamos à Ana e depois temos uma discussão entre todos para podermos fixar o tema. Muito obrigado a ambos e a palavra é vossa, está bem? Muito obrigado. Ok, vou começar e eu vou precisar de partilhar o meu ecrã. Eh, Estão a ver? Sim, sim, Estão está a ver? perfeito. Não? Sim, 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 Ok. sim. Eu tenho que começar por dizer que eu gostava de ter dois ou três, tenho alguns mais. E segundo, a minha visão é de um aprendiz de feiticeiro. Eu sou cientista, eu trabalho sobre como é que as nossas células, se dividem e, portanto, a minha história é genética e biologia celular. Agora, tenho tido um papel nos últimos 15 anos muito envolvido com a gestão e com a criação de instituições de referência na área de investigação das ciências biomédicas. Portanto, este é a última criação, este é o I3S, um instituto, talvez o maior instituto de investigação, e tem umas características que eu acho que fazem sentido para pensar no contexto da ciência e da inovação. Primeiro que tudo, ele chama-se Instituto de Investigação, Inovação e Saúde. E nós fizemos isto há 10 anos atrás. Portanto, quando as pessoas pensam em todos estes sistemas um bocado estanque, os cientistas fazem a ciência nestes palácios de cristal e não podem ser tocados e não pode haver empresas porque é tudo dinheiro sujo e mau e não sei o quê. Nós libertámos daquilo tudo há muito tempo atrás e para nós isto é um contínuo e o vemos desde esse ponto de vista. Só muito rapidamente, sou uma associação privada sem fins lucrativos e isso é fundamental. Lamento muito, adoro as universidades, sou professor universitário, mas a flexibilidade e a rapidez de resposta no mundo empresarial não se coaduna com as universidades e com o tempo em que, sobretudo, muitas instituições de ensino superior levam para tomar decisões. Este é o nosso mundo. O nosso mundo é, muitas vezes eu vejo aquela coisa de linear, não é? Então, o investigador a fazer a investigação, alguém a fazer as provas de conceitos, o outro já a pensar um bocadinho na inovação, depois vem o Vale da Morte, morrem quase todos no meio, e depois no fim há qualquer coisa. Para nós, a coisa é um bocadinho diferente. Primeiro que tudo, um ciclo. E, portanto, para mim e para o I3S, nós olhamos para a biologia molecular e celular
fundamental que alimenta a translação e o conhecimento eh, eh, dos mecanismos de saúde da doença, e isso nos leva à translação e a desenvolvimento de terapêuticas, e são os resultados do diagnóstico, da terapêutica, do tratamento dos doentes, que depois servem outra vez para motivar os investigadores e continuar a fazer perguntas relacionadas com a biologia fundamental. E aqui a única coisa, e eu sempre digo isto, é que nosso trabalho tem que fazer uma diferença na vida dos doentes. Para isso que nós temos financiamento e para isso que temos que trabalhar. Não vou entrar em pormenor, mas o I3S tem uma estratégia que vai desde a investigação ao capital humano, ao impacto social, à valorização econômica e às infraestruturas. E isto foi concebido um pouco no contexto da forma como houve a translação. A valorização económica é fundamental e os mecanismos de valorização económica são fundamentais, mas cada um das coisas que acontece no Instituto tem que ser promovidas. Então, é que nós há 25 anos que já fazemos clínica. Portanto, nós já temos trabalho com doentes, já temos diagnósticos, já temos trabalho de investigação que passou para a clínica. Aliás, no IDMC, o diagnóstico de doenças como a doença Machado-Rossi foi o resultado da investigação, que depois passou a ser o standard of care dos doentes com a doença Machado-Rossi. E, portanto, para nós, este contínuo já é muito antigo. Eh, É um instituto muito grande, temos muitos investigadores e estamos muito interessados em que, pelo menos, algumas dos trabalhos de investigação que se a ter soluções. E ao longo dos anos, este é um apanhado, obviamente, não é do I3S, este é um apanhado do IMC, do INEB, do IPATIMUP e do I3S, que já tivemos oportunidade de ter soluções inovadoras, obviamente as patentes, e há uma participação muito significativa nestas competições de Innovation Awards. Isto se baseia, sobretudo, no facto em que o Instituto está organizado em serviços. Por exemplo, estes são serviços que nós temos, que damos aos investigadores, mas também à indústria. Nós, neste momento, temos, não vou divulgar com quem, mas temos um trabalho muito significativo na área da proteómica, com uma indústria portuguesa muito significativa, e acabamos de receber de uma empresa americana compostos para testar em animais, porque temos um biotério muito funcional e que atrai muito as empresas. Portanto, aqui o contínuo vê-se muito bem. E depois temos um research, uma coisa que chamamos Research Innovation Unit, e esta Research Innovation Unit é aquela que pega nos projetos, desde eles serem fundamentais, translação, inovação, e avançamos. Eu não vou andar em nenhum pormenor. Nós trabalhamos sobre o cancro, infecção, imunidade e regeneração, e neurobiologia e doenças neurológicas. Temos tido muito impacto em algumas coisas específicas que são já, digamos, de translação. Este trabalho da Margarita Saraiva na Guiné para lutar contra a micobactéria tuberculose, a Salomé Pinho, que tem novas terapêuticas para a doença de Crohn, e a Mónica Sousa, que tem vindo a trabalhar em regeneração neuronal. E coisas muito concretas, como, por exemplo, este é um medical device que tem a ver com os doentes que são hemodializados e que têm catéteres, e isto é uma tampa desses catéteres que limpa e esteriliza esses catéteres. E isto, neste momento, está em ensaios clínicos.
E muito disto realmente nasce dos diagnósticos, porque os diagnósticos juntam a investigação e a aplicação da investigação nos diagnósticos e, sobretudo, no que nós chamamos patologia molecular. E são muitos. Nós, em 2021, chegamos a ter mais de 120 mil diagnósticos por ano, que é um volume muito significativo. Hum, Temos feito um esforço grande em desmistificar o problema da inovação e, portanto, temos vendido anticorpos, temos trabalhado com empresas como a Thermo Fisher para ter reagentes monoclonais que são utilizados e temos feito muitas coisas. Agora, onde que é o problema se põe e de onde se transforma num problema sério? É no investimento. Ou seja, o investimento que nós conseguimos ter na maior parte das nossas soluções é muito pouco. E, portanto, isso faz com que a passagem destas soluções tecnológicas para serem aplicadas de forma alargada se torna difícil e complexo. Mas o que eu queria mostrar é que não é incompatível termos investigadores a fazer IRCs, e ciência fundamental e tudo isso, e ao mesmo tempo ter um trabalho muito dedicado a um impacto económico e a trabalhar com muitas empresas, a América, a Gilead e por aí fora. Hum, Nós, neste momento, já estudo o I3S, temos 16 novas patentes. Agora, o problema fundamental não é ter patentes. Patentes pode ter qualquer um. Agora, o problema é licenciar essas patentes e que elas ganhem valor. Não se está. Deixa eu só. Deixa-se ouvir no Cláudio. Assim, Ó Cláudio, deixámos ouvir, deve deve ter ser um problema de ligação e sua. uma parte significativa Muito destes bem, projetos pode ser um são problema nacionais, de ligação. muitos projetos. Quando que deixaram de ouvir? Ficamos Não, às nas. vezes acontece, deve ser um problema de ligação, mas continua. Portanto, é, eu, de facto, ele deve estar com um problema de ligação. É isso, é isso. Infelizmente, Cláudio, infelizmente. Cláudio, agora estás mute. Estás? Quando que deixaram de ouvir? Não, Ficámos agora nas. estamos a ouvir, estamos a ouvir. Não, às vezes pode ser um problema de ligação, É, mas mas ó, Cláudio, agora estamos a ouvir. ficámos na frase de todos Sim, sim, podem ter patentes, muito bem. mas Vou agora passar rapidamente e tentar acabar, porque isso estava quase no fim. Não, isso não. Estão a ouvir agora? Sim, sim. Ahm, Sim, sim, estamos a ouvir, estamos a Deixa-me ouvir, estamos, só. estamos, estamos. Ah, ok. Estamos aqui outra vez, estamos em direto. Muito bem. É, mas estamos aqui com um pequeno problema de Não, conectividade. não, sabe que eu acho que eu não posso fazer o share screen porque eu não tenho Muito bem. Mas então, Cláudio, fale mas vou sem terminar. apresentação. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Então, como dizia, pá, patentes há muitas e nós podemos ter muitas patentes, mas o problema não são as patentes, o problema é nós conseguirmos vender, licenciar, comercializar essas patentes e isso, de facto, é um processo muito mais complexo, muito mais difícil. Em, para terminar, muito rapidamente, dar-lhes uma ideia, o I3S neste momento consegue mais ou menos, vai conseguir executar em 2025 à volta dos 30 milhões de euros, somando tudo, o universo do diagnóstico, dos projetos, do financiamento básico, programático, laboratório social, etc., tudo isso. E havia um slide que eu queria mostrar, que é uma coisa muito interessante, porque aqueles de vocês que estão ali e que têm algum sentido um bocadinho mais de gestão, até vão achar piada. Eu vou tentar mais uma vez, não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Estão a ouvir ou não? Nós estamos a ouvir. Sim, Sim? Estamos. sim, sim, sim. Ok. O único que queria mostrar é isto. Nós funcionamos muito
nesta base de temos que olhar com. Nós estamos ao Cláudio. Eu acho que o melhor é tirar o PowerPoint e apresentar sem o PowerPoint. Já vimos que há aqui um problema de conectividade, pronto, tem a ver com as dinâmicas. É que não estamos a ouvir. Também não estão a ouvir, não, Ana? Não estão a ouvir, pois não? Não está a ouvir, não está a ouvir. Não está a ouvir. Cláudio, eu peço desculpa, mas pronto, temos aqui um problema de conectividade. Acontece, pronto, isto hoje. Francisco, isto é um problema mesmo de ligação, não é? Sim, pá. Os outros participantes estão Estão todos ok, a ouvir, portanto, exatamente. exato. Muito bem, então se calhar eu vou fazer o seguinte. Pronto, acontece, às vezes temos estas Estou a dinâmicas. ver que é para Pronto, acabar, porque Ana, eu vou a fazer. net não consegue funcionar. Mas o Cláudio está a falar. E, portanto, Está claro, Cláudio. só para terminar, se depois tem alguma pergunta, eu posso responder. Temos perguntas, Sim. temos. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado pelo esforço e pela atenção. Também. Eu sei que o Cláudio está no Chile e, portanto, fez aqui um pequeno esforço para estar connosco hoje e é um grande gosto. Depois, na discussão, iremos, obviamente, aproveitar. Passo de imediato a palavra à Ana, a nossa ilustre amiga Ana, como disse, tem feito um trabalho fantástico na Galp e depois temos aqui uma discussão entre todos. Já tem aqui algumas pessoas que já vimos que estão muito ligadas. Ana, a palavra é sua. Sei que tem umas coisas para partilhar, pode partilhar, está bem? Sim. Antes de mais, agradecer o convite e, portanto, eu vou apresentar. Já ver se agora o meu. Não vou conseguir. Olha, não estou a conseguir apresentar nada. Desculpem, dê-me só um minuto. Dias não está a ajudar, mas obviamente, são sinais. Estas tecnologias às vezes também são o que temos, né? É um bocado isso. Estranho, não estou a conseguir apresentar o PowerPoint. Não me está a apresentar, não me está a permitir. Já aqui as permissões estão todas dadas. Portanto, Francisco, não não ouvi, sejam- desculpa. Francisco? Aqui as permissões estão dadas. Será que é algum problema com a permissão? Já apareceu. Pronto, está, já está aqui. Já consigo. Era só uma questão de. Já estão a ver? Sim, sim. Pronto. Então, em 2 minutos, eu vou apresentar o que é a inovação na Galp. Não, esteja à vontade, Ana, temos tempo, sem problema. Com calma e tranquilo. Então, eu vou apresentar o que é a inovação da Galp e partilhar também um pouco o caminho que nós temos feito e dar aqui também alguns números do que é hoje a inovação da Galp, que pode ser naturalmente algo completamente diferente daqui a 2 ou 3 anos, quando estivermos novamente a falar. Primeiro, partilhar convosco que este posicionamento da direção de inovação da Galp começou há cerca de 5 anos e meio, quando nós tivemos um momento de reflexão dentro da empresa, onde percebemos que para de facto conseguirmos acelerar os testes e acelerar o deployment de soluções dentro da própria empresa, analisarmos novas oportunidades de negócio, tínhamos que trabalhar de outra forma e era claro que naturalmente a Galp é uma grande empresa, mas quando nós nos comparamos com outros gigantes no nosso setor, no setor do oil and gas e no setor da energia como um todo, naturalmente nós sabemos que a Galp nunca vai ter nem o número de pessoas, nem o investimento, portanto, no fundo não vai ter nunca os recursos que têm outras empresas, como tem uma Shell, ou tem uma Exxon, ou que tem uma BP. Portanto, houve aqui uma reflexão. Sim, houve aqui então uma reflexão de nós não tínhamos que encontrar um posicionamento completamente diferente, porque sabíamos que para fazer uma transição energética, para nós conseguirmos efetivamente descarbonizar a forma como nós produzimos
os diversos tipos de energia que os nossos clientes precisam, de facto tínhamos que fazer aqui um caminho grande e não podíamos fazer um caminho sozinho. Isto porque aquilo que nós, naturalmente, todos nós que somos prestadores de serviços na área de energia temos que garantir é, primeiro antes de tudo, acesso à energia, e conseguirmos ter uma energia e um sistema de energético que seja o mais equitativo possível, portanto, que todos nós possamos ter, para além de ser acesso, seja um acesso que possamos pagar, e também, naturalmente, um sistema de energia cada vez mais sustentável e, portanto, cada vez mais descarbonizado. Para isso, de acordo com o International, a Agência Internacional de Energia, desculpem que eu digo muitas vezes palavras em inglês, estou mais habituada a fazer esta apresentação em inglês e, portanto, peço desculpa. Nós sabemos que, de acordo com a agência, que são preciso, dados de 23, são preciso 4 mil milhões de investimento por ano, algo que não está a acontecer e que infelizmente o que está a acontecer são apenas só 20% e, portanto, naturalmente este caminho mesmo assim tem que ser acelerado e tem que ser feito tem que ser feito em colaboração. Também sabemos outra coisa, é que 35% das soluções que nós vamos precisar no futuro, até 2050, não existem ou então estão numa fase tão prematura que de facto vamos ter que ter uma capacidade grande de abrirmos as portas e testar as soluções de uma forma totalmente colaborativa. Nós, 2023, os dados dizem que são 35%, se eu estivéssemos aqui a falar há 3 anos atrás, estávamos a falar de 50% das tecnologias que não existiam, ou então estavam numa fase totalmente piloto. Deixem-me só dar aqui um número que também é muito relevante quando nós falamos de energia, para nós percebermos a dimensão quando nós falamos em descarbonização do setor energético. Nós estamos a falar que ainda hoje cerca de 80% do consumo de energia ainda é fóssil, ou seja, ainda é muito baseado em energias fósseis. E, portanto, estamos a falar de uma transformação totalmente disruptiva e uma transformação que tem que ser feita sustentável e também garantindo o acesso a todas as regiões do mundo. Então, nesse sentido, quando nós tivemos esta reflexão, tivemos a decisão de que a inovação da Galp, aquilo que tem que fazer e onde tem que se posicionar é no início do funil das oportunidades da empresa. Ou seja, aquilo que nós nos focamos enquanto direção de inovação é a construir um portfólio de oportunidades para acelerar a adoção de soluções que permitam à empresa diariamente descarbonizar, a empresa e aos seus clientes, descarbonizar a forma de trabalhar. E o que significa é que a inovação, aquilo que faz é testa novas soluções, novos modelos de negócio, faz pilotos com clientes e, se fizer sentido e se a adoção for interessante, então aquilo que a inovação faz é entrega essas oportunidades às unidades de negócio dentro da Galp e, portanto, que depois são escaladas de uma forma já dentro das unidades de negócio, ou então torna-se uma nova unidade de negócio, ou então um novo departamento. Exemplos reais que nos deixam muito orgulhosos nos últimos 5 anos, 6 anos. Portanto, a área de hidrogênio verde, que hoje é um dos maiores investimentos que nós temos a ser efetuados no país, no Sines, era de facto há 4 anos atrás um projeto de inovação. Hoje há um departamento e com uma equipa, e já temos, que também já foi notícia há pouco tempo, parte dos eletrolisadores a chegarem em Sines e esperemos, portanto, já no próximo ano conseguirmos de facto ter tudo pronto e começarmos efetivamente a produzir hidrogênio verde para utilização na nossa refinaria. Também foi na inovação
esse foi entregue há menos de 2 anos, há 1 ano e meio. O grande projeto e o primeiro projeto em Portugal de armazenamento de energia em parques solares, em Alcotim, começou com um piloto de inovação de 5 megawatts e agora já, passado 1 ano, já temos previsto em termos pipeline mais 55. São 2 exemplos grandes, projetos grandes, mas naturalmente depois também temos exemplos de inovação mais rápida em termos de entrega ao negócio. Exemplos como trabalhamos com startups e se tiverem a oportunidade de ir à nossa sede, mal entram na nossa sede, têm uma loja com a startup Sensei, que é o que eu normalmente digo que é a nossa Amazon Go portuguesa, e portanto também aquilo que fazemos é a utilização das nossas infraestruturas, quer seja da sede, quer seja dos nossos parques solares, quer sejam das nossas lojas, como áreas onde nós possamos testar soluções antes de depois a escalar. Qual é que é a lógica de trabalho da direção de inovação? Nós percebemos para competir e para estarmos sentados à mesa com outras gigantes do setor, e porque a Galp tem uma área de atuação muitíssimo grande, não é? Porque vai desde o tradicional oil and gas até energias renováveis, até a mobilidade elétrica e até retalho, não é? Porque as estações de serviço, naturalmente, não deixam de ser uma área de retalho. Aquilo que fizemos foi ter uma equipa muitíssimo especializada e 60% da minha equipa vem das áreas de negócio da Galp. Portanto, tenho neste momento uma média para uma área de inovação até de idades cerca de 45 anos, o que muitas vezes não é tão comum, mas aquilo que nós queremos efetivamente é ter uma direção de inovação que mistura pessoas que estão há muitos anos no setor e pessoas que vêm de outros setores e, portanto, ter uma mistura de conhecimento para garantir o quê? Garantir que temos uma cultura que, dizemos desde o início, nós não sabemos nunca o suficiente e, portanto, em todos os projetos que nós fazemos, são sempre projetos feitos em parceria. Eu não tenho um projeto interno, atualmente, que faça sozinha, faço sempre ou com uma universidade, ou com uma startup, ou com uma empresa parceira de tecnologia, portanto, grande, uma Siemens, uma Microsoft, etc. Ou então faço com outras empresas, inclusive concorrentes. E o que é que isto nos permitiu? Permitiu-nos, de facto, uma grande velocidade e também uma grande capilaridade para conseguirmos trabalhar as várias áreas dentro da inovação da Galp de uma forma muito célere e para ser franca, de uma forma muito mais impactante em termos de valor acrescentado para a empresa, em termos de resultados. E, portanto, estes são só os exemplos que temos, exemplos não, são só alguns números para nós vermos a dimensão também da empresa, em termos de investigação e desenvolvimento. Naturalmente que há muita inovação que se faz da Galp e que não está sobre a responsabilidade da direção da inovação. Os valores que eu tenho aqui são os valores que estão dentro do portfólio que são de inovação. Partilhar convosco aqui o que é que nós temos, no fundo, aprendido e também aqui fazendo a ligação com a partilha que o Cláudio nos fez. A área de inovação da Galp, apesar de ter imensos projetos de investigação e desenvolvimento, nós somos, de facto, uma direção de inovação. Aquilo que mais queremos é apoiamos projetos com universidades, como eu disse, há pouco não referi o número, mas temos 1.224 atualmente investigadores a trabalharem nos nossos projetos. Apoiamos financeiramente, apoiamos com acesso a dados, apoiamos com investimento em infraestruturas, muito focado na Ibéria e no Brasil, também são os 3 mercados onde nós estamos mais presentes, para já, e aquilo que fazemos é
apoiamos, gerimos e garantimos que, de facto, se existe um resultado muito interessante que pode ser implementado na empresa, nós seremos os primeiros clientes ou da startup que está a trabalhar connosco, ou então seremos o primeiro cliente da tecnologia, portanto, que está a ser desenvolvida por parte das universidades. Em termos de como é que nós conseguimos montar esta máquina e dizer que atualmente dentro da Galp a área de inovação de facto é uma área que está a apoiar o negócio, quer a abrir novas áreas de negócio, quer de facto a acelerar o desenvolvimento de novas áreas de negócio. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que nós, empresas, temos que fazer um trabalho de casa grande quando começamos a trabalhar com universidades, quando de facto queremos trabalhar efetivamente muito ligados à ciência e apoiar esta ligação entre a ciência e o mercado. E, portanto, o primeiro trabalho que nós fizemos e que fazemos anualmente, e é um trabalho tradicional de planeamento estratégico, é definimos o nosso roadmap de inovação. Portanto, em primeiro lugar, como eu referia, definimos a nossa tese de inovação, que era aquilo que eu referi no slide anterior, que é Build a Portfolio of Opportunities to Boost Energy Transition. Portanto, no início do funil, este é o nosso posicionamento e esta é a nossa tese de inovação. E depois, como segundo passo, é de facto definir um roadmap de inovação. Não inventámos metodologias e está online na Galp, está no site da Galp, na parte da inovação. Utilizamos uma metodologia da McKinsey e, portanto, 3 horizontes, mais incremental até mais exploratório, e, portanto, aquilo que fazemos é, com as unidades de negócio, nós definimos quais são as necessidades que as unidades de negócio efetivamente têm, e muitas vezes são necessidades muito específicas e muito concretas e incrementais, e depois, naturalmente, temos áreas que são mais disruptivas e onde queremos explorar novas tendências e novas oportunidades para, por exemplo, Direct Air Capture, que é algo que ainda na dimensão da Galp e no roadmap da Galp, para nós ainda é uma área exploratória. Depois fazemos uma coisa que tipicamente nas áreas nós fugimos muito no início, quando estamos a constituir as áreas, definimos KPIs muito claros e financeiros. Porquê? Porque a área de inovação, de facto, cria valor com projetos de inovação em termos de novas revenue streams ou permitir que se implementem soluções que nos tragam alguma diminuição de custos, portanto, cost avoidance, ou então, de facto, o que acontece é que em momento de definição de orçamento e em momento de apresentação de resultados anualmente, torna-se naturalmente muito mais difícil demonstrar o impacto real que a inovação traz à organização. E, portanto, estes 3 pontos, eu costumo dizer que são os 3 pontos de um mindset muito estratégico que tem que existir. Não obstante, depois existe toda uma parte ligada a metodologias de inovação, novas formas de pensar, novas formas de olhar para o mesmo problema que também trabalhamos e, portanto, e que implementamos, e que serão os outros 3 pontos que têm neste slide, o 4, 5, 6, e, portanto, na Galp, hoje, a nossa lógica é muito, nós vamos para o terreno, montamos ecossistemas com clientes e com parceiros e testamos soluções de uma forma muito rápida. E quando eu digo uma forma muito rápida, hoje consigo fazê-lo porque também internamente dentro da empresa conseguimos ganhar a credibilidade e temos um procurement process especial, portanto temos uma via verde com as compras que nos permitem testar soluções para um determinado fim e durante um determinado tempo, sem ter que fazer o tradicional processo de procurement com um tender
Portanto, isso deu-nos uma velocidade muito grande, porque também foi entendido que de facto nós queremos testar soluções e não há nada melhor, inclusive para um futuro processo de procurement, testar a solução de uma forma muito rápida com as equipas, quer seja da startup, quer seja de uma empresa tecnológica, mas com estas tecnologias novas não há nada melhor do que testar a solução no terreno e perceber se há atração por parte dos clientes, se há atração por parte até da unidade de negócio e também, efetivamente, se os resultados dessas novas tecnologias, dessas novas áreas de negócio, efetivamente são interessantes para escalar. E, portanto, aquilo que nós hoje fazemos em termos de práticas é garantir que montamos uma zona, um ecossistema de pessoas e também de infraestruturas dentro e fora da Galp que seja seguro para testarmos soluções de uma forma muito rápida. Naturalmente isto não era assim há 3 anos atrás ou há 4 anos atrás, isto é um caminho que todos os anos nós temos vindo a melhorar portanto tem-nos permitido de facto passar costumo dizer que permitiu-nos passar muito de uma inovação mais de papel para uma inovação concreta e podíamos testar soluções dentro da nossa refinaria, dentro das nossas lojas, no nosso parque de estacionamento, que também utilizamos para testar novos carregadores e afins com parceiros, fazemos dentro do nosso parque de estacionamento e, portanto, estamos nós mesmos a tornar, de facto, a própria Galp a tornar-se uma sandbox para testar as soluções e só depois então escalá-las e apresentá-las aos clientes. 2 pontos interessantes, que também aquilo que fazemos é, como referi já no outro slide, isto só é possível porque tenho a oportunidade de liderar uma equipa muitíssimo diversa, 60% são pessoas da Galp que já passaram por variedíssimas áreas, tenho desde o geólogo, doutorado, até o economista, que esteve mais ligado à regulação e, portanto, que nos permite também ter uma capacidade grande de falar diferentes linguagens e garantir que, de facto, também dentro da própria empresa percebemos as necessidades e conseguimos trazer a bom porto os diferentes níveis da organização e os diferentes perfis. Terceiro passo, o último passo, que é a parte toda de ecossistemas colaborativos, eu já referi também, mas só adicionar mais um ponto, que quando nós estamos a testar novas tecnologias, tendencialmente trazemos sempre, ou de preferência, trazemos sempre também um regulador, porque o que acontece muitas vezes é que estamos a testar tecnologias onde a regulação ainda não está prevista para depois nós efetivamente conseguirmos escalar e também é uma forma de conseguirmos desmistificar alguns receios que a própria regulação tem e, portanto, temos feito esse caminho também desde por exemplo, com E-Redes. É um exemplo que trazemos sempre, tipicamente, E-Redes connosco para os projetos que nós temos na área, por exemplo, de mobilidade. No final, uma mensagem, eu acho que muitas das vezes o que acontece, este gap, se calhar por também ter estado na academia, muitas vezes o que acontece deste gap entre a inovação e a ciência ser tão grande é porque também nós, que somos líderes de empresas, temos que fazer este caminho e de uma forma muito clara dizer quais são as áreas para as quais estamos predispostos a trabalhar com entidades do sistema científico e tecnológico, porque é que nós queremos trabalhar, e acho que ajuda muito termos pessoas que já tiveram em universidades, já foram investigadores, e conseguimos de facto falar a mesma linguagem com as universidades e perceber que há áreas que nós trabalhamos com universidades porque assim faz sentido, mas há áreas que nós não vamos trabalhar com universidades porque precisamos de uma forma diferente de trabalhar que não vai ser a académica e está tudo bem. Acho que tem que haver esse trabalho e ser claro desde o início
e definir objetivos concretos desde o início, tanto com as universidades como as startups. Também de referir que, nomeadamente com startups, nós tomamos uma decisão interna na qual, como queremos, estamos a privilegiar mais velocidade e menos investimento em startups direto em termos financeiros. Aquilo que nós fazemos é não queremos de todo qualquer tipo de propriedade intelectual, portanto não solicitamos absolutamente nenhuma propriedade intelectual das startups. E portanto o que queremos é na exclusividade, e portanto temos uma abordagem muito diferente, também muito diferente. Há muitos corporates também já começam a trabalhar assim, mas é muito diferente àquela tradicional, que é quando uma startup trabalha comigo, depois não pode trabalhar com outra empresa do setor energético, e não, nós inclusive depois de trabalharem connosco até os apresentamos, porque o que mais queremos é que de facto consigam fazer este caminho, que escalem no mercado e que possamos depois continuar parceiros no futuro. E era isto que eu queria partilhar convosco. Vera, como sempre, fantástica, muito prática, muito objetiva. Pedro Adesso, que sei que tem um compromisso às 19. Como sabem, portanto, o Pedro é o novo reitor da Universidade do Minho, é um grande gosto tê-lo aqui connosco, foi diretor do MIT, do programa MIT Portugal durante 10 anos, funções que terminou há pouco tempo. Pedro, quer fazer um comentário aos nossos oradores e colocar alguma questão? Um grande gosto. Sim, o gosto é meu e agradeço, obviamente, a possibilidade e peço desculpa por me antecipar, mas terei mesmo que fugir e só gostava. A minha primeira mensagem, obviamente, de agradecimento, quer ao Cláudio, quer à Ana, julgo que foi muito oportuno as várias abordagens. O Cláudio tinha algo mais a dizer e ficou um pouco pendurado pela ligação pior, mas eu julgo que pelos slides fomos entendendo exatamente o que queria dizer. E gostava só de vos dizer, enfim, partilhando aqui neste grupo mais restrito eu vou-lhe chamar colegas e amigos, nesta discussão, mas de facto nas universidades continua-se ainda a discutir esta questão da dicotomia entre a ciência fundamental e a ciência aplicada, e porque é que nós não fazemos esse caminho de forma eficiente. O Cláudio foi referindo algumas questões, nomeadamente o I3S e a agilidade que o I3S pode ter como associação sem fins lucrativos. Do lado da Ana, é claro, a agilidade empresarial e, de facto, a estrutura, não só o mindset, portanto, a cultura de inovação, como também essa capacidade da máquina ser muito mais ágil, que nas academias e, sobretudo, nas universidades públicas temos ainda essa dificuldade. Enfim, eu gostava que isso fosse algo que se fosse esbatendo conforme vamos avançando. Ainda assim, a questão da inovação é particularmente relevante nas empresas, e eu não sou o especialista, mas é óbvio para todos nós. Dizia eu, ainda assim, há de facto uma divisão muito grande entre aquilo que são empresas de cariz inovador e com uma estrutura que permite essa inovação e, sobretudo, também empregar pessoas com formação muito avançada que lhe permite fazer isso, e a Galp é, obviamente, um excelente exemplo. Do outro lado, temos algumas PMEs em que isso é uma dificuldade e, portanto, ainda há uma entrave cultural muito grande em verem, não que não reconheçam que a inovação é importante, e a inovação quer nos seus processos, quer sobretudo nos seus produtos, mas porque acham que ainda as estruturas de inovação não lhes compete a essas empresas na dimensão que têm. Mas nós olhamos para parceiros estrangeiros e percebemos que isso não acontece em empresas de igual dimensão, e portanto percebemos que não é apenas a dimensão da empresa que faz com que isso seja diferente. Ainda assim, e gostava de, enfim, fazendo alguma publicidade, ainda que não tenha tomado posse à Universidade do Minho, dizer-vos que no nosso plano de ação que iremos cumprir nos próximos 4 anos, esta questão para nós é essencial e não podia deixar de ser, de tal forma que estamos a criar uma vice-reitoria específica na área do empreendedorismo, da inovação e transferência de tecnologia. E esta acho que é um sinal, ainda que seja apenas administrativo, é um sinal claro de que queremos fazer uma aposta forte nesta área. E no nosso programa deixamos claro que, enfim, não em todas as áreas, e sabemos que também há uma discussão em curso, sobretudo pela criação, pela proposta de criação do governo de uma agência financiadora da ciência e da inovação diferentes, e enfim, isso tem levantado várias preocupações, nomeadamente na questão da tal divisão entre ciência fundamental e ciência aplicada.
mas para nós é absolutamente relevante que em algumas áreas, e a Universidade do Minho é uma universidade completa, significa que tenta cobrir todas as áreas, mas em algumas áreas, e friso isto, em algumas áreas achamos que esta ligação com as empresas é absolutamente essencial e até temos previsto, de facto, estimular a imersão de académicos em ambientes industriais e vice-versa, para que se dissipe um pouco a atenção que é conhecida e não, enfim, não é de agora. De resto, só dar-vos nota que as universidades também elas próprias vão evoluindo e julgo que vocês terão todos contacto, assim, pelo menos quem conhece, conhece bem a realidade das universidades, mas vão se transformando e vão tendo de alguma forma também braços diferentes. E, portanto, a universidade hoje é uma universidade que é composta de laboratórios associados, laboratórios colaborativos, centros tecnológicos e de inovação, e tudo isso faz parte do ecossistema da universidade. E, portanto, a universidade há uma componente mais conservadora, que é mais ligada à estrutura da própria universidade, mas depois tem estes tentáculos, se quiserem, que faz com que a abordagem à inovação seja também diferente. Como estou a correr contra o tempo, gostava só de agradecer novamente ao Cláudio e à Ana, e numa nota mais específica, sobretudo para a Ana, enfim, o Cláudio vou conhecendo, e o I3S também conheço, ainda que não seja na minha área, conheço com mais detalhe. Conheço menos a Galp e, portanto, deixava aqui um desafio, aproveitando esta oportunidade que o Jaime também me permitiu, de convidar a Ana para visitar a Universidade do Minho, as nossas, enfim, estruturas de inovação e, obviamente, também eu próprio, se houver essa possibilidade de visitar a Galp, teria muito gosto. Considere-se convidado, professor, tenho todo o gosto. Lá no Estado do Minho nós já colaboramos com o Minho também, mas eu depois envio então umas datas quando for ao Porto, quando for ao Norte. Terei todo o prazer, Ana. Muito Tenho obrigado. destaque, mas sou do Porto e, portanto, vou muitas vezes ao Então Porto. facilita. É não Um tenho- abraço para o Cláudio para o Chile, mais à distância, mas o Cláudio também vive em Braga, segundo sei, portanto encontrar-nos-emos certamente. E nós três. Muito bem, sim, senhor. Eu sei que o Paulo não nos quer falar, mas antes disso já tinha aqui combinado com o professor José Fernando Pinto Santos. Como sabem, é um professor muito conceituado na área da economia e da gestão, é professor do INSEAD. E... José Fernando, quer fazer um pequeno comentário ou alguma questão? Antes de passar também depois ao José Carlos Caldeira e outras pessoas. Depois passo aos oradores, naturalmente. Sim. Jaime, eu apenas queria dizer que apreciei imenso a apresentação feita pelo Cláudio Sunkel, que eu não tenho o gosto de conhecer, e pela Ana Casaca. Talvez aquilo que mais me suscitou foi a memória dos tempos em que tentávamos fazer isto nos anos 70, quando eu era assistente da Universidade do Porto, quando na Faculdade de Engenharia, por exemplo, o professor Rodrigues Carvalho iniciou um projeto de ligação entre a Faculdade de Engenharia e as empresas, chamado CLIF, que fez parte. Portanto, eu acabei na altura, a minha formação universitária a fazer um projeto para uma empresa, um projeto de investigação. Não sei até que ponto é que, digamos, o instituto que o Cláudio nos descreveu tem a ver com um passado antigo, em que o professor Carvalho Guerra, que era um académico empreendedor, começou um pouco essas andanças aí no Porto, à volta da bio e da biotecnologia, e depois da Universidade Católica, que eu posteriormente acabei por me ligar historicamente. E a única coisa que eu queria dizer é que a comparação entre o que se passa hoje em algumas iniciativas que são mais extraordinárias, porque não são a média, como aquelas que ouvimos hoje. E já agora, por falar em Galp, o meu primeiro emprego não universitário, portanto, foi na SACOR, porque a minha formação na altura sou engenheiro químico especializado em refinação de petróleos. E, portanto, comecei imediatamente a trabalhar na SACOR e lembro muito bem que na refinaria do Porto, que era na altura a refinaria em Portugal, que tinha aliás duas fábricas importantes, uma fábrica de combustíveis e uma fábrica de óleos, eu propus à direção da refinaria a compra daquilo que na altura já se poderia chamar um computador pessoal, na altura era um computador científico, que custava 700 contos,
para quem se lembra do que era um conto, em 74. E sei que desisti depois de alguns meses porque a refinaria no Porto estava à espera da resposta da. E, portanto, como vêem, há coisas que não mudam, há coisas que mudam. A Galp continua a ter sede em Lisboa, mas como a Ana vai muito ao norte, pode ser que, neste caso, a pronúncia do norte não seja pronúncio de morte. Mas, enfim, acho que os dois exemplos que nos deram são exemplos notáveis. Eu, pelo menos, posso comparar com os que faziam nessa altura. Posso comparar também com, por exemplo, dois académicos que vieram de Porto para Lisboa para abrir o IBET, que ainda hoje existe, e que é uma instituição importante. Exatamente. No mesmo mundo. Portanto, sempre houve algumas coisas notáveis. Nós continuamos com algumas coisas notáveis. Não sei, e não quero falar mais neste momento, pode ser que ainda tenham outra oportunidade, qual a razão porque estes problemas são tão sustentáveis. É tão difícil que estas coisas cresçam para além de alguns exemplos notáveis, com pessoas que têm iniciativa, ou que têm posses, ou as duas coisas. Muito E bem. era só isso que eu queria dizer. Pronto, eu se calhar deixava, eu já passo aos jogadores, para um segundo momento o Zé Carlos Caldeira, que está aqui connosco, que é do Inés, que é um gosto também tê-lo aqui connosco. Mas temos aqui connosco o Pedro Caio Costa, que é um empreendedor que vive em Londres há muitos anos, e eu acho que é importante nesta primeira fase ter aqui a perspectiva também de um empreendedor que lida muito com a inovação do ponto de vista internacional. Pedro, está-nos a ouvir? O Pedro, não sei se nos está a ouvir. Estou a ouvir, sim. Olá, Muito Jaime, bem. viva. Pronto, Tudo acho que é bem? interessante ter aqui a sua perspectiva para complementar o que disse o Pedro e o professor Fernando dos Santos, e depois, na segunda fase, eu passo a palavra dele, ao Zé Carlos Caldeira, e eventualmente mais uma ou duas pessoas. Força, Pedro. Muito obrigado por ter organizado esta sessão, Jaime. E a Ana, prazer em ver-te de novo. Sempre tão interessante ouvir tudo o que tu dizes. Eu se calhar ia aproveitar o tempo até para fazer uma pergunta à Ana, especificamente à Ana. Porque me interessa particularmente este tema, que tem a ver com o trabalhar com estas startups que a Ana mencionou e esta ideia de alguma maneira de ajudar as próprias startups, levando-as até a concorrentes e abrindo-os à indústria. Eu sei que isto é prática, aliás, noutras organizações e também em organizações em Portugal. Lisboa nos últimos. Mas de facto, do que eu me recordo, por exemplo, em 2004, quando estive na Universidade da Colômbia, o meu orientador era alguém que tinha 20 anos de carreira numa empresa farmacêutica. E, portanto, esta transferência de saber entre a academia e a indústria ainda é algo recente, eu acho que também, como o Cláudio referiu e muito bem, também, no fundo, por para a própria dimensão de Portugal e as próprias características também em termos de investimento que nós tivemos. No entanto, eu acho que o caminho que foi feito nos últimos anos, nos últimos 20, eu estou ligada há 20 anos a esta área, é absolutamente extraordinário. E os resultados que nós temos, quer em termos de, se olharmos para
as bolsas que temos vindo a receber e os projetos cofinanciados que temos vindo a receber a nível europeu, de facto há uma mudança de paradigma gigante e há também uma vontade muito grande e uma maior clareza por parte da indústria, quer sejam PMEs, quer sejam grandes, que de facto o caminho que se vai ter que fazer com inovação e muito também com investigação e desenvolvimento. E, portanto, acho que isso está a ser muito claro. Acho que agora cabe-nos a todos fazer aquilo que nós temos vindo também a fazer, que é partilhar experiências e ajudar-nos a criar ecossistemas mais fortes, porque naturalmente uma empresa como a Galp tem mais algumas condições. Claro, eu para fazer investigação também na área da upstream são muitos anos e muitos milhões de euros e que também não consegui fazer sozinha. Portanto, isto aqui há um paralelismo, na parte da upstream, há um paralelismo muitíssimo grande com a área da bio e da saúde. Mas referir, Pedro, respondendo ao Pedro, Pedro, eu nunca senti ainda que esta nossa estratégia inibisse a Galp de ter um maior impacto. Pelo contrário. Ou seja, o que é que isto significa? Quando eu trabalho com uma startup e abro as portas e a startup começa a fazer o piloto de uma forma muito rápida connosco e eu não fico com direito de propriedade intelectual, é uma situação que é extremamente positiva para as duas partes e, portanto, se a startup a seguir vai trabalhar com outra empresa, ela já está a trabalhar connosco e eu já fui a primeira a chegar ao mercado com um novo produto ou um novo serviço. O que é que acontece muitas vezes? E também está relacionado com a lógica de a dimensão que nós temos do mercado nacional e passa a publicidade, eu acabei de lançar um capítulo de um livro sobre com este tema com o Alexandre Teixeira dos Santos, onde falamos exatamente da importância do client venturing, que é o que nós fazemos, que é abrir as portas das grandes empresas e escalar, e no fundo investir em startups, tornando-nos o primeiro cliente, que para as dimensões, para a dimensão ou para a tipologia das empresas que tu tens em Portugal, Pedro, que menos de 1% é que são empresas grandes, faz mais sentido começar assim, e começamos a mudar a cultura e percebemos que de facto pode haver oportunidades também a tornarmos como investidores do que provavelmente começarmos ao contrário e montarmos áreas muito grandes de corporate VC e depois as due diligence demoram muito mais tempo do que aquilo que a startup precisa e acabamos por perder oportunidades. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, estamos a usar uma expressão que é first we date, then we get married. E, portanto, eu torno a startup, ou torno-me cliente da startup, ou parceira da startup, começa a trabalhar comigo e então é uma forma também muito simples de eu fazer uma due diligence à própria startup e no final, se fizer sentido, nós podemos investir. Mas é só no final. Mas, de facto, a dimensão e a cultura que nós temos em termos de CVCs em Portugal ainda não é... Acho que ainda não estamos aí para uma cultura de spray and pray. Depois o que acontece a maior parte das vezes é que as empresas investem e depois querem um lugar no board. Depois nem é bom para as startups. A startup abre numa próxima ronda, começa a falar com outras empresas concorrentes para entrar e a empresa que está inicialmente sentada no board já não aceita e, portanto, nem é bom para... E acaba por... eu creio que a maioria das empresas atualmente ainda não tem essa cultura, sendo que as grandes naturalmente têm. E temos bons exemplos disso. Nós próprios também temos um CVC e investimos, não é? Mas, na generalidade, acho que uma aproximação das empresas numa lógica de se tornarem primeiros clientes ou parceiros me parece mais interessante para continuarmos a desenvolver este ecossistema. Pedro, muito bem, vamos passar a uma segunda ronda, pronto, para também tentarmos cumprir. Temos aqui o Zé Carlos Caldeira e o Paulo Nunes. Eu passava talvez ao Paulo Nunes, que já tinha pedido a palavra, e depois passo ao Zé Carlos Caldeira. Está bem, Zé Carlos? Muito obrigado. Eu sei que o Zé Carlos já está no Porto, ele estava em Mexer, está no Porto, já, portanto, já regressou ao Porto. Pedro, Paulo, peço desculpa.
Paulo, não sei se me está a ouvir. Isto hoje estamos aqui com umas dinâmicas tecnológicas complicadas. Paulo Nunes, não sei se me está a ouvir. Muito bem. Pronto, então passo ao Zé Carlos Caldeira. Zé Carlos, está-nos a ouvir? Sim, sim. Olá, boa Muito tarde. bem. Sim, senhor. Tá, três notas muito breves. Primeiro sobre a Galp. A Galp é naturalmente uma empresa com enormes responsabilidades naquilo que é o compromisso e o investimento privado de inovação em Portugal. Em todo o mundo são as grandes e as muito grandes empresas que são responsáveis pela fatia de leão do investimento privado em ED, não são as PMEs, são as grandes e as muito grandes empresas. E, portanto, a Galp é naturalmente uma empresa que tem especiais responsabilidades nessa matéria e não é por a Ana estar aqui, mas eu diria que a chegada da Ana à ADP marcou uma diferença grande. Eu, enfim, acompanhava mais ou menos de perto esse trabalho e realmente eu acho que respondeu a uma mudança profunda, houve uma mudança profunda e que respondeu a uma altura em que a empresa, conscientemente ou pela mão da Ana, começou a apostar a sério na investigação e inovação, particularmente nessa matéria. Portanto, eu acho que isto é muito positivo. E realmente as grandes empresas podem ter um papel fundamental, não apenas como receptoras e dinamizadoras daquilo que são atividades de investigação com o exterior, mas também, e foi aqui dito, e eu sou um grande defensor disso há muitos anos, no papel que podem ter na animação e na promoção de startups de base científica e tecnológica, muitas vezes funcionando como lead users. Às vezes, para uma startup é mais importante que uma empresa destas seja um primeiro comprador daquilo que são os resultados dos produtos que eles estão a desenvolver, do que às vezes 20 mil, ou 30 mil, ou 50 mil euros de capital de risco. E, portanto, quando as grandes empresas se disponibilizam a fazer esse papel, a serem alavancas e a potenciarem o aparecimento e o desenvolvimento, sobretudo, de empresas, de startups de base científica e tecnológica, que trabalham para elas, que as ajudam, que ajudam essas grandes empresas também na sua modernização, isso é muito importante. Depois, se em cima disso as grandes empresas tiverem um fundo e que puderem ajudar também do ponto de vista financeiro, isso complementa, mas para mim o mais importante é a primeira função, o mais importante das grandes empresas é a primeira função. E, portanto, eu fico muito satisfeito que a Galp esteja também a trabalhar nesse caminho. Depois, uma nota sobre a externalização das atividades de investigação, ou de uma parte importante das atividades de investigação e, portanto, que o trabalho muito com parceiros externos. Isso também é sinal dos tempos, é inevitável, porque mesmo as muito grandes empresas de outros países mais desenvolvidos estão a fazer isso porque é impossível, com a diversidade do desenvolvimento do conhecimento científico, com a multidisciplinaridade do conhecimento científico e com a velocidade a que ele está a ser desenvolvido, é impossível as empresas desenvolverem isso e viverem, sobretudo, com o conhecimento desenvolvido internamente, e, portanto, isto é uma inevitabilidade. E o que as grandes empresas, as grandes e as médias, pelo menos, e as pequenas e médias startups têm que fazer é prepararem-se para saberem trabalhar de forma profissional essa interface com o mundo exterior, com as entidades do sistema científico e tecnológico, com as universidades, com as instituições de ID, etc, etc. E isso tem que ser feito de forma profissional. E se for feito de forma profissional, funciona muito bem e é uma situação win-win. Uma nota sobre o Cláudio, a intervenção do Cláudio. A organização do Cláudio é também uma organização muito especial, que tem esta vertente de um cuidado muito cedo, uma instituição de investigação até bastante amontante, digamos assim, mas tem este enfoque, esta atenção muito grande naquilo que são aquilo que é o seu mercado, nos pacientes e por aí fora, e portanto nós sentimos isso do discurso do Cláudio, mas também sentimos isso quando falamos quando lidamos com essa organização, e portanto as organizações de ID, mesmo aquelas que estão mais a montante, eu sou um grande defensor, têm que ter preocupações com a valorização e a exploração dos resultados da investigação que fazem. Não têm necessariamente, nem forçosamente, de se envolver elas nessas atividades de exploração, mas têm que ter uma atenção especial
tem que ter uma atenção naquilo que é preparar os resultados daquilo que estão a fazer para que possam ser disseminados, divulgados e explorados a posteriori. E se eu estiver em investigação aplicada, significa muitas vezes preparar isso para empresas, mas se eu estiver em atividades de investigação fundamental, aí normalmente estamos a falar de preparar esse conhecimento científico para ser explorado e transferido para entidades de ID, outras entidades de ID, por exemplo, instituições de interface que trabalham muito em investigação aplicada. Ou então, através da criação de startups de base científica e tecnológica. Eu acho que isso é uma obrigação, não tem que ser forçosamente, não tem que ser, muitas vezes, não devem ser os cientistas que também têm que fazer esse trabalho, mas as organizações têm que ter funções, têm que ter pessoas que se preocupam com essa função e devem, naturalmente, procurar fazer essa exploração. Nota final. Isto são dois casos muito especiais. Não nos esqueçamos de 96% ou 97% do tecido empresarial português, que são as PMEs, e que se nós dessa fatia excluirmos as startups de base tecnológica, estamos a falar de pequenas e médias empresas de setores mais ou menos tradicionais, uns mais tradicionais, outros menos tradicionais, mas que têm uma dinâmica de atuação no sistema de investigação e de inovação que tem que ser necessariamente diferente e tem que ser muito apoiado e muito ancorado naquilo que são as funções das instituições designadas instituições de interface, nomeadamente de entidades como a Inés, como a Enege, como o PIEP, por aí fora, e naqueles setores onde eles existem, nos respectivos centros tecnológicos. Os centros tecnológicos têm um papel fundamental na animação destes ecossistemas de inovação e no fazer chegar os resultados do conhecimento científico e tecnológico a essas empresas, e nós temos, felizmente, em Portugal, muitos exemplos de sucesso, de transferência e de valorização do conhecimento científico e tecnológico por empresas de média e de pequena dimensão de setores tradicionais, com grande impacto na sustentabilidade e na competitividade dessas empresas. E, portanto, essa terceira parte, digamos assim, do sistema, que representa, do lado do sistema empresarial, a grande maioria das empresas em Portugal, e já agora, e não é só em Portugal, em muitos outros países, é assim, a grande maioria das empresas são pequenas e média dimensão, que nós temos que abordar naturalmente de formas diferenciadas daquela que apresentamos hoje, mas que nem nada toca naturalmente aquilo que foi dito hoje. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. O Paulo Abreu era para colocar uma questão, mas infelizmente está em trânsito e não consegue colocar. Pronto, só para terminar, nós temos aqui, pelo menos eu estou a ver o Dr. Carlos Costa, que é uma pessoa que nós prezamos muito e que obviamente é uma pessoa de referência. Dr. Carlos Costa, quer-nos dar o prazer de fazer um pequeno comentário, colocar alguma questão? Não sei se está a ouvir, como estamos com problemas de tecnologia hoje. Muito bem. Muito bem. É um gosto ter connosco, está bem? Como sempre. Obrigado. Gostaria de dizer que acho muito oportuna esta sessão. Como eu não tive a ocasião de ouvir a totalidade do que estava a conduzir, fico-me apenas por este ponto e agradecer a iniciativa. Obrigado. Pronto, de qualquer forma, muito obrigado por ter estado connosco, está bem? Isto hoje não tem sido fácil, as tecnologias nem as coisas. Olha, começamos agora com a Ana, para fazer uma nota final. Depois passamos ao Cláudio, está bem? Como te gosto. Ana. Jaime, permite-me só uma pequena intervenção. Por favor, à vontade, então. Estamos aqui à vontade. Sim, era uma intervenção rápida. Primeiro, é com certeza um facto importantíssimo que a produção científica em Portugal aumentou brutalmente, digamos, nas últimas décadas. Mas isso deveu-se ao esforço que foi iniciado nos anos 70 de enviar as pessoas da minha geração fazer doutoramentos no estrangeiro. E, portanto, são 20, 30 anos depois disto ter acontecido que a nossa produção internacional aumenta. Porquê? Porque os académicos portugueses passaram a conhecer o mundo e passaram a ser capazes de comunicar com o mundo de um modo muito mais eficaz daquele que era possível antes. E, portanto, há certas medidas, neste caso, que o Estado tomou, que têm efeitos 20, 30 anos depois, mas convém não esquecer de onde começam, porque não surgem assim de repente, só porque de repente parece que produzimos muita ciência, porque de repente somos muito competentes. Os dois problemas que eu
que eu aprendi e reconheci nos anos em que estive a dar aulas no MIT, no INSEAD, na Universidade de Cambridge, não são muito diferentes daqueles que acontecem em Portugal. Há problemas que são mesmo problemas difíceis de resolver. O primeiro problema é que muitas empresas, mesmo grandes empresas, não têm capacidade de absorver os conhecimentos científicos novos. Esses conhecimentos, muitas vezes, está relacionado com o facto de que não fazem elas próprias investigação de base. Isto é, está hoje demonstrado, há estudos de gestão que provam isso, que as grandes empresas muitas vezes têm investigação de base, aquilo que se chama o R do R&D, ou o I do ID, ou o P do PID, se falarmos em português do Brasil, não exatamente porque estão à espera que esses resultados se transformem em resultados financeiros, mas principalmente para garantir que no interior da empresa há capacidade de absorver novos conhecimentos científicos, de pessoas que são capazes de comunicar com os académicos, porque são, de certa maneira, académicos dentro da empresa e, portanto, conseguem estabelecer essa relação. Em Portugal há muitas poucas pessoas que são capazes de fazer isso. A Ana é uma exceção. A Ana teve um percurso profissional que a leva a ser capaz de comunicar eficazmente entre o mundo dos negócios e o mundo da ciência. A maior parte dos cientistas não são capazes de fazer isso. Os cientistas têm uma mundividência muito especial. Aliás, no caso das ciências físicas ou duras, como também se costuma dizer, uma mundividência que reduz a realidade e que a simplifica e que, portanto, tem imensa dificuldade em ser capaz de se relacionar com a sociedade. E essa dificuldade ainda existe em muitas universidades portuguesas, como existe nas boas universidades lá fora e naquelas em que eu tive o privilégio digamos, de estar e de passar a conhecer. E essas universidades, o que fazem também é terem nos seus dirigentes e tratarem as pessoas, digamos, com experiência, por exemplo, na indústria, como pares. Em Portugal, ainda na universidade, quem tem experiência na indústria e não fez uma carreira académica é um académico de segunda ou de terceira. E alguns académicos fazem o favor de deixar que essas pessoas deem umas aulas, digamos, para estimular, talvez, os alunos ou outros colegas. Portanto, enquanto não ultrapassarmos esta dificuldade, e nesse sentido fiquei muito contente com a iniciativa da Católica no Porto, que continua a inovar e depois a ser copiada pelas outras, que eu acho muito bem, que há pouco tempo, muito recentemente, inaugurou uma nova licenciatura, que é uma licenciatura em Ciências e Sociedade, para tentar começar a promover a formação de licenciados que sejam capazes de compreender o mundo da ciência e a sociedade. E espero que esse curso, digamos, consiga se ingrar e daqui a 10, 15 anos, entre ele e outros que surgirão, sejamos capazes de ter mais pessoas capazes de relacionar eficazmente estes dois mundos. O mundo da ciência tem que continuar a ser o mundo da ciência, o mundo dos negócios é o mundo dos negócios e a ligação entre os dois é tudo menos simples entre nós como noutras partes do mundo. É só isso. Obrigado. Eu só para dizer que é uma honra ter aqui o Zé Fernando Pinto Santos, que todos nós reconhecemos como uma referência, que é na área dos negócios, mas sobretudo no pensamento. De facto, Zé Fernando, muito obrigado por ter conseguido ter tempo para estar connosco. Como sabe, todos nós temos uma grande admiração pelo seu percurso e é um grande gosto. Pronto, eu passo à Ana e depois ao Cláudio e terminamos, está bem? Ana. Bem, antes de mais agradecer as palavras, tanto do José Carlos Caldeira como do professor Pinto Santos. 2 comentários, ou 3 comentários. Em primeiro lugar, e começando aqui também com a intervenção do professor Pinto Santos, eu costumo dizer que sou o resultado de 2 programas cofinanciados, 2 programas públicos. O primeiro foi o programa Contacto. Eu tenho um vídeo de há 20 anos atrás que dizia que eu tinha sido no programa Contacto e fiz para o ICEP, que de facto percebi aquilo que queria fazer, que era fazer a ligação entre a ciência e a economia. A professora depois enviou-lhe, mas de facto foi eu estava em São Francisco e tivemos a oportunidade, os alunos, as pessoas que estavam no Contacto tiveram a oportunidade de fazer uma missão com empresas de biotecnologia a San Diego, isto em 2001, outubro ou novembro de 2001,
e onde tivemos a visitar duas áreas de transferência de tecnologia das duas universidades em San Diego, e uma delas foi a Connect, que é uma das referências de fomento de startups e transferência de tecnologia. E, portanto, eu costumo dizer, eu saí de lá a dizer que queria fazer aquilo na minha vida, que era ligar mesmo a ciência e a economia, e, portanto, isto para também dizer que, de facto, os programas, como um programa Contacto, que põe as pessoas a trabalhar, na altura, a trabalharmos fora do país e trabalhávamos em rede, entregávamos trabalhos, e na altura não havia as mesmas coisas que temos agora, né? De facto, são transformadores. E espero que continuem sempre a acontecer, como tem acontecido, porque de facto acho que marcaram uma geração, e a mim pessoalmente, eu decidi, não sei se bem ou mal, decidi não continuar a fazer o doutoramento na área de Biologia, Cláudio, e fazer este caminho mais ligado à ciência e à economia. E portanto também fazer esta referência, porque o programa Contacto existe muito porque temos um professor Pinto Santos, e portanto muitos de nós somos aquilo que somos porque também tivemos nesse programa. Fazendo aqui uma referência, um comentário adicional. Uma das experiências que eu tive este ano na Galp foi, nós fomos desafiados pela minha CFO a termos de facto um OKR, portanto um Key Result, um objetivo para este ano que fosse estritamente financeiro. E o meu objetivo deste ano era trazer X milhões de euros para a Galp. Podia fazê-lo de 3 formas. Projetos implementados em 25 que trouxessem novas revenue streams, ou que permitissem cost avoidance nas operações, ou então novas oportunidades de funding, mas não eram novas oportunidades de funding para 27 ou 28, não é? Não. Portanto, euros que entravam efetivamente na conta. E posso-vos dizer que a minha equipa, que é essencialmente cientistas e de engenheiros, a maneira deles olharem para os projetos, priorizarem projetos, mudou radicalmente. A forma de comunicarem com a Comissão Executiva mudou radicalmente. Isto foi a primeira experiência em termos de ter um estritamente financeiro. Obviamente que não temos sempre um mais de impacto a longo, em termos de longa duração, não é? Portanto, temos de ter um portfólio de oportunidades que permitam uma valorização de X a 5 anos, mas esta mudança me levou a que no fundo, este novo objetivo, este novo objetivo que nós tivemos, e este novo foco que nós tivemos, obrigou-nos a nós, enquanto inovação também, a de facto a priorizar e a aprender este mundo mais financeiro e uma linguagem mais CFO. Portanto, isto voltando ao ponto que eu acho que Cláudio, conta comigo para ajudar o que precisares em termos de estruturação de inovação, porque eu acho que muitas vezes o que nos falta é tornar claro e conseguir comunicar o que é que nós queremos com a inovação. Porque é natural, a nossa formação, nossa lógica, a nossa cabeça, mesmo eu, não é? Eu vou resolver um problema, entregar, e portanto é-me o próximo desafio que eu quero é ir estudar e entregar resultados. E portanto esta lógica de trazer um mundo também mais financeiro e mais de negócio para a ciência é crucial para se fazer este caminho de ciência e inovação. Muito bem. Ana, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um gosto, está bem? E obrigado pela disponibilidade. Obrigada. Vamos estando em contacto, também com muito gosto. Cláudio, para terminar, por favor. Ok, para terminar, espero que a minha internet não continue a falhar, que tem sido complicado. Mas aqui queria fazer duas, três notas. A primeira, é verdade, o que o Sr. Carlos Caldeira disse é que não se pode fazer tudo, mas se pode fazer muito. E, por exemplo, uma coisa que a nós nos falta no Porto é uma incubadora de empresas, o que nós chamamos Wet Lab. Não existe. De facto, só existem duas no país, e o que acontece é que as
as empresas saem do Porto, vão ao Biocante em Coimbra, ou ao Biocante em Cantanhede, ou ao Pedro Nunes em Coimbra, e pouco mais. Mas o Porto não tem um espaço onde está. Portanto, aqui faz falta também alguma infraestrutura de acolhimento de startups. Startups têm que ser coitadinhos, pá, são pequeninos, estão a sofrer. Aquilo é um parto muito difícil e, portanto, quanto mais se consegue apoiar, o que é que nós fazemos? Ficamos com elas dentro e ajudamos o máximo possível, mas elas têm que sair. E essa saída, neste momento, pelo menos na região do Porto, está a ser muito difícil porque não há uma infraestrutura para as acolher. eh. Hum, e, portanto, nós podíamos, e uma coisa que eu tenho outro dia, tive com pessoas da CCDRN e dizia, pá, para mim devia haver uma ponte entre o I3S e logo ao lado um prédio para startups, o WedLab, que utilizam a nossa infraestrutura para desenvolver a deles. Ou seja, nós temos, neste momento, devemos provavelmente ser a instituição que tem uma infraestrutura tecnológica de muitos, muitos milhões de euros, altamente sofisticada, que as empresas também precisam. Portanto, eu acho que o problema aqui é estas instituições têm que se abrir. Nós temos, como o I3S o fez, nós temos que abrir e temos que aceitar uma coisa fundamental, que é, também não faz mal o cientista ser um responsive, ou seja, que a empresa vem com um problema que precisa de uma solução e resulta que dentro da instituição alguém diz, olha, aqui eu sou capaz de ter uma solução para o seu problema. Então, quando o João Santos dizia, é preciso ter pessoas que façam essa ponte, mas também é preciso ter pessoas nas empresas que são capazes de dizer às instituições, bater à porta e dizer, olha, este é o meu cardápio de problemas. Será que alguém pode... Porque dentro das nossas instituições de investigação há tudo. Há pessoas que fazem investigação fundamental e ganham os IRCs e não querem saber mais nada. Há outros que são excelentes cientistas e são um bocadinho mais aplicados. E há outros que são mesmo aplicados e que gostariam de ter problemas que têm uma solução tecnológica, e, portanto, ali faz falta uma comunicação. Hum, o que é que nos pode ajudar cada vez mais? Eu acho que reuniões como esta, mas muito mais alargadas, onde há muito mais pessoas ligadas à academia e pessoas Não, ligadas às Cláudio, empresas, onde se fala. faremos isso no TGS no próximo ano, está bem? Como tu gostas, ok? E o ponto é fazer um encontro, porque às vezes, por exemplo, nossas soluções nem sequer são soluções que vão ter impacto na saúde, até podem ter impacto na qualidade de um processo qualquer de separação de componentes que depois até, estou a imaginar, não? Podem ir a parar aos combustíveis, não é? Só que a gente não sabe aonde vai sair, aonde vai surgir, e muitas vezes o que acontece é que essa falta de comunicação não está a acontecer. Mas outra nota é que há exemplos, como dizia o Carlos Caldeira, há exemplos fantásticos em Portugal. Portugal tem feito um caminho muito, muito, muito significativo e o que é preciso é apoiar esse caminho, é manter esta nova agência do financiamento, da investigação e da inovação, tem que saber dosear as coisas de um lado e do outro e fazer um bocadinho se calhar essa ponte no meio, através do processo de financiamento. Por exemplo, uma das coisas que eu discuto constantemente com o secretário de Estado e no contexto da Agência de Inovação, por que que não são, às vezes, as instituições de investigação líderes de um processo totalmente de transferência de tecnologia aplicado, porque as empresas não querem, ou porque não têm a infraestrutura necessária para gerir. E, portanto, eh, eu acho que, não sei se está a ouvir, ok. O que eu acho é que nós temos que ser um bocadinho mais flexíveis, permitir os vasos comunicantes falar de muitas formas diferentes e isso vai, eu acho que ser muito bom para o sistema e gerar muito mais sinergias entre as diferentes partes. Muito bem, muito obrigada. Como tinha dito, Queria só finalmente agradecer também o convite. sim, sim, como tu gostas, Cláudio. Foi um gosto. O Cláudio, eu tive a oportunidade de conhecer outro dia numa sessão na Lelo com a Maria Manuel Mota e, portanto,
combinamos isso. Para dar nota de que nós temos feito alguns roteiros no terreno, dentro desta nossa lógica de partilha, e está combinado, claro, no próximo ano, fazemos uma sessão no Intergés. Eu vou também tentar que o professor José Fernando Pinto Santos tenha agenda para também estar, e também poder estar, e a Ana Casaca, pronto, é uma coisa que será pensada com tempo, para reunirmos os melhores numa grande sessão, está bem? Muito obrigado a todos e continuação de uma boa semana. Obrigado. Muito obrigado, foi excelente. Obrigada a todos. Obrigada.